Bem-vindos ao canal Cripta do Saber. Hoje vamos desvendar os mistérios de uma civilização que existiu na Amazônia antes da chegada dos europeus. Imagine caminhar pela selva mais densa do planeta, onde a umidade sufoca, os sons da floresta ecoam de forma quase sobrenatural. E cada passo sobre a terra molhada esconde um passado enterrado há séculos. A Amazônia, com toda sua vastidão e mistério, por muito tempo foi considerada inabitável por civilizações complexas. Mas o que os cientistas estão descobrindo nos últimos anos desafia tudo o que aprendemos sobre os povos pré-colombianos. Em pleno coração da floresta, no que hoje conhecemos como Amazônia Equatoriana, surgem evidências de uma civilização perdida, com arquitetura, organização social e conhecimento ambiental muito mais avançado do que se pensava. E o mais surpreendente, tudo isso esteve oculto, protegido pelas copas das árvores, como um segredo enterrado pela própria selva. Até recentemente, a ideia dominante era a de que a Amazônia era hostil demais para abrigar grandes civilizações. O solo pobre, as chuvas constantes, os rios imprevisíveis, tudo parecia um obstáculo para qualquer sociedade, além de pequenos grupos de subsistência. Essa teoria, conhecida como hipótese da floresta intocada, sustentava que antes da chegada dos europeus, a Amazônia era praticamente virgem. No entanto, essa visão começou a ruir à medida que arqueólogos e cientistas utilizaram ferramentas modernas, como o LIDAR, um sistema que varre o solo com lasers e revela estruturas enterradas, e começaram a encontrar traços impressionantes de civilizações passadas. Cidades com planejamento urbano, pirâmides de terra, canais de irrigação e estradas retilíneas começaram a surgir nos mapas virtuais da floresta. Um dos locais mais surpreendentes desses achados está na região de Upano, no Equador, onde arqueólogos descobriram uma rede de cidades interligadas, datadas de mais de 2000 anos. Essas cidades tinham uma arquitetura geométrica, com praças, plataformas elevadas e estradas construídas com tamanha precisão que rivalizam com obras do Império Romano. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas tenham habitado essa região, em uma organização social que envolvia agricultura complexa, sistema hidráulico e até cerâmica artística avançada. O mais intrigante, tudo isso desapareceu sem deixar registros escritos, como se tivesse sido engolido pela própria floresta. Essas descobertas ganharam ainda mais força com os estudos da chamada Terra Preta de Índio, um solo incrivelmente fértil, encontrado em diversos pontos da Amazônia, inclusive no Equador. Diferente do solo natural da floresta, esse tipo de terra foi criado artificialmente por povos antigos, que misturaram carvão, ossos, restos orgânicos e cerâmica. Esse composto não apenas resiste à degradação, como permite colheitas vigorosas por décadas. A existência de vastas áreas de terra preta indica uma agricultura planejada e sustentável, suficiente para alimentar milhares de pessoas. E se havia agricultura organizada, havia cidades, comércio, hierarquia social e cultura. Uma verdadeira civilização amazônica. Mas por que esses povos desapareceram? E por que a história os apagou tão completamente? Muitos pesquisadores acreditam que o colapso dessas civilizações se deve a uma combinação de fatores. Primeiro, o contato com os colonizadores europeus trouxe doenças devastadoras, como a varíola e o sarampo, que dizimaram populações inteiras em poucas décadas. Além disso, o desmatamento, as guerras entre tribos e os conflitos com os invasores contribuíram para o abandono de muitas cidades. A floresta, com seu poder regenerativo quase sobrenatural, rapidamente tomou de volta o que havia sido construído, cobrindo os traços dessas culturas sob uma camada viva de verde impenetrável. Essas descobertas desafiam também a nossa própria noção de civilização. Por muito tempo, associamos o termo a grandes impérios com exércitos, metais preciosos e escritura. Mas os povos da Amazônia Equatoriana desenvolveram uma forma de civilização profundamente conectada com a natureza, capaz de viver em equilíbrio com o ambiente e de criar tecnologias agrícolas que hoje nos parecem futuristas. Eles não ergueram catedrais, mas moldaram o solo. Não deixaram livros, mas criaram sistemas de irrigação e fertilização que até hoje intrigam os especialistas. A civilização amazônica não era menor, era diferente, e por isso foi ignorada por séculos. O uso do LIDAR revolucionou completamente a forma como estudamos a floresta tropical.
Ao emitir pulsos de laser que atravessam a vegetação, essa tecnologia consegue mapear o relevo e revelar o que está escondido sob as árvores. E o que tem sido revelado é impressionante. Padrões geométricos, retângulos perfeitos, estradas retas que se estendem por quilômetros e estruturas que claramente não são naturais. No Equador, essa tecnologia permitiu aos arqueólogos mapear áreas inteiras com densidade urbana inesperada. Em certos pontos, a floresta parecia cobrir bairros inteiros de uma cidade antiga, conectados por estradas que cortam a selva em linhas quase matemáticas. A ideia de que a Amazônia abrigava civilizações tão sofisticadas quanto os maias ou os astecas começa a deixar de ser especulação e entra no território do real. Alguns estudiosos já chamam a Amazônia equatoriana de o novo berço da arqueologia americana, devido à quantidade e à importância dos achados recentes. E esses achados não param de crescer. A cada nova varredura de lidar, mais estruturas são encontradas. Cada fragmento de cerâmica revela estilos, técnicas e símbolos que sugerem uma complexidade cultural ainda mal compreendida. A floresta, antes silenciosa sobre seu passado, começa a sussurrar suas histórias. Por trás dessas descobertas, está também uma mudança na forma como vemos os povos indígenas. Durante muito tempo, eles foram retratados como primitivos ou isolados, quando na verdade são herdeiros de culturas sofisticadas que floresceram por milhares de anos. Os povos da Amazônia equatoriana dominavam técnicas de manejo florestal, conheciam profundamente a biodiversidade e organizavam suas vidas de maneira coletiva, sustentável e simbólica. Ao reconhecer essas civilizações, não apenas corrigimos um erro histórico, mas também passamos a valorizar o conhecimento ancestral desses povos, que pode ser essencial para o nosso próprio futuro. O caso das civilizações perdidas da Amazônia equatoriana também reacende debates sobre outros mistérios antigos. Seria possível que lendas como El Dorado, a Cidade de Ouro, tenham origem em relatos distorcidos dessas culturas avançadas? Muitos cronistas espanhóis relatavam cidades com ruas largas, casas de barro cozido e uma organização social complexa no meio da selva. Até pouco tempo, esses relatos eram vistos como exageros ou mitos. Mas hoje, diante das evidências arqueológicas, começam a parecer mais reais do que nunca. O ouro pode não ter sido literal, mas a riqueza cultural, ambiental e social dessas civilizações é inegável. E talvez o aspecto mais fascinante dessas descobertas seja o fato de que estamos apenas no começo. Estima-se que menos de 10% da floresta amazônica tenha sido mapeada com lidar até agora. Isso significa que centenas de cidades, trilhas, sítios cerimoniais e vestígios de civilizações inteiras ainda estão ocultos sob o verde impenetrável. Cada nova escavação, cada novo voo de mapeamento aéreo, tem o potencial de reescrever a história da América do Sul. E a Amazônia equatoriana pode ser a chave para entender não apenas o passado, mas também os limites do que chamamos de civilização. A história que a floresta guardou por tanto tempo agora vem à tona, desafiando séculos de ideias equivocadas. Não estamos falando de ficção, mas de ciência, arqueologia e história sendo reescritas diante de nossos olhos. Uma civilização perdida, enterrada não pela areia do tempo, mas pela densidade da selva tropical, começa a emergir com força, mostrando que o passado da humanidade é muito mais profundo e complexo do que imaginamos. E talvez a verdadeira lenda da Amazônia não esteja em suas criaturas míticas ou nas promessas de ouro, mas em seu povo ancestral, que viveu em harmonia com um dos ambientes mais desafiadores do planeta. E desapareceu, deixando para trás um legado que só agora começamos a entender. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos. Ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.